O problema está no coração. Se eu disser para o Justino, a graça te libertou, cara, você não é mais obrigado a oferecer sacrifício. O seu vir para a igreja já não é mais por obrigação, mas é por fraternidade comunitária. O seu dar o dízimo já não é mais por obrigação, mas é porque você entendeu partilhar. Se o coração dele for um coração corrupto ou religioso, ele vai dizer assim: quer saber, meu irmão? Agora, deu para entender isso aí? Está conseguindo compreender a diferença? Está dando para entender, gente? E agora nós vamos, pode passar, por favor? Nós, é o partilhar, né? Claro que tem. Claro que tem. Uhum. Sim, sim. A gente não enfoca muito nesse lance de pensar assim, quem é convertido, quem não é, porque esse também é o outro lado, né? É sempre o outro lado, tipo assim, aí a gente começa a julgar quem é ou quem não é. Quem cumpre um conjunto de regras é ou não é? Quem faz ou deixa de fazer é ou não é? Sim, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é a cerne da nossa mensagem, mas provavelmente precise de um encontro com Cristo, de um encontro com o Evangelho. E é uma das coisas legais nesse livro que ele fala da segunda jornada. Nós vamos entrar depois, lá na frente. Porque uma coisa é se converter à Igreja Batista, a não sei o que lá, não sei o que lá. Outra coisa é se converter ao Evangelho. Eu acho muito estranho. Eu, assim, não me soa legal, mas as pessoas têm esse costume, principalmente os mais antigos, que me desculpem os mais antigos, mas a pessoa chega assim: oi pastor, bom dia, bom. Então eu estou vindo de fora, eu tenho 40 anos de batista. Para mim não muda nada. Eu falo: e daí? E daí? Eu preciso ver se eu preciso te chamar de irmão. Às vezes só piorou o negócio, entendeu? Não, eu gosto da igreja batista porque aqui se prega o verdadeiro evangelho. Não, você tinha que gostar do evangelho, seja na presbiteriana, seja na metodista, seja na... pastor, por que você é batista? Porque eu acho o batista coerente. Então beleza, mas eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores. Deu para entender isso? Sabe? Então, pastor, eu tenho 30 não sei quantos anos de batista. Eu preciso ver se... E deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é interessante? Exatamente. Por exemplo, esse tipo de gente, eu tenho 30 e tantos anos de igreja, né? Aí pergunta assim, aí fazem um tipo de pergunta mais ou menos assim, ó. Quer ver? Eu tenho não sei quantos anos de batista. Aí no meio da nossa conversa, assim, pastor, quando nós formos para o céu, se a gente for em pecado, tem galardão ou menos galardão? Aí eu falo, então 38 anos de batista. Aprendeu o quê? Que no céu tem mérito. Uns chegam com mais crédito, outros com menos crédito. Com pedrinha na coroa. Acredita em teoria da pedrinha na coroa. Quem sabe da teoria da pedrinha na coroa? É ou não é? Você não vai mais pôr mais uma pedrinha na coroa? Eu não sei quantos anos de batista. Uma coisa é conhecer o evangelho. Exatamente. Por isso, esse é o processo. Se converter a uma denominação, a uma aspas, religião é uma coisa. Conhecer o evangelho é outra coisa. É outra coisa. Né? E aqui nós vamos para as Sagradas Escrituras agora, gente.
Eu gostaria de convidar alguém a abrir 1 Timóteo 1,14. Nós vamos ver se esse negócio de graça tem a ver com as Sagradas Escrituras mesmo, ou é uma teoria do pastor Renato e do Brennan Mann, esse bebum aí, né? Porque ele morreu alcoólatra, viu, irmãos? Ele morreu alcoólatra. O Brennan Manning. Deixa eu perguntar para você. Na sua cabeça passou alguma coisa tipo assim, o cara escreveu um livro sobre Deus e morreu alcoólatra? Ou míope? Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, isso. François? Não, pode falar, não tem problema. É o que importa. Isé fini. É boa, gostei desse. Isé fini. Vamos lá. 1 Timóteo 1,14. Está escrito, não estava? Quem achou? 1 Timóteo 1,14. A graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Aqui o autor diz, não há méritos nenhum em ninguém, nem em mim, Paulo. A graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Percebe a ótica? É dele para nós. É dele para nós, não é de nós para ele. Segundo, Romanos 5,20. O outro, 5,2, né? 5,20 não. Pode. A graça é o depósito ao qual temos acesso através de Jesus Cristo. Gente, Jesus colocou a gente nesse negócio chamado graça. Jesus colocou a gente nessa graça. Por Cristo nós conhecemos a graça. Então vem sempre de lá. Deus, por Cristo, ministra a nós a graça. Romanos 5,17. Aqui o capítulo 5, é um dos capítulos que eu mais gosto no livro de Romanos, é esse do capítulo 5, porque ele fala do Adão, primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é o Adão mesmo, óbvio. O segundo Adão, eles batizam assim, é Cristo. E por meio de Cristo, o segundo Adão, a graça nos é dada em abundância. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é graça abundante? Sem medida. A quem? Que homens? Todos é todos mesmo? Agora pensa comigo. Esses caras são barulhentos, hein, mano? Os caras, né? Enfim.
A gente sabe que é para todos, mas aplicamos assim mesmo? Vamos ser bem sinceros com a gente? Vamos ser bem assim, vamos olhar, vamos botar um espelho. Acreditamos mesmo que é para todos? Eu acredito que ela é para todos, mas nem todos se beneficiam dela. Não porque ela não está disponível para ele, porque ele não a reconhece. Isso, ótimo, ok. Mas partindo de nós, que dizemos que conhecemos isso, a graça é abundante a todos nós, de fato, nós entendemos assim no nosso dia a dia? Eu vou dar um exemplo. Aquele homossexual que se crucificou na parada gay, foi na parada gay o ano passado? Quando você viu aquele homossexual lá, o que você pensou? Vamos ser sinceros, sincerão agora, não tem ninguém aqui, vamos só eu e você. Eu pensei que aquilo era uma ofensa realmente à crença dos outros, mas não que por causa daquilo ele poderia sofrer alguma punição. Mas eu pensei que aquilo era uma ofensa ao que outros creem. Como eles não gostam que a gente questiona as práticas deles, acho que também eles não teriam esse direito de manifestar dessa forma, porque assim ele estava cometendo, ele estava abusando da religião do outro. Essas pessoas, não somente eles, como até mesmo são mais, o pessoal do Estado Islâmico Uhum, faz as palavras minhas, as de Jesus na cruz, não sabem o que faz. uhum, Príncipe ainda é que reina, segundo a Bíblia, lá em Coríntios, segundo o entendimento, sim, uma parcela da humanidade para que não consiga visualizar o amor de Jesus na cruz. sim. Aí as palavras de Jesus, para os que sabem crucificando, não sabem o que faz. Uhum. Perdoa porque não sabem perdoar. Não com. E essa palavra de Jesus não foi com raiva, com ira, mas foi até mesmo com amor. É isso aí. Opa. Uhum. Sim. É só para fazer pensar. A gente prega um amor que a gente não vive. A igreja fala de amor, mas está longe de ser o que de fato é amor. Eu sempre falo assim, eu gosto muito de retiro, tenho muitas experiências legais de retiro, mas é um exemplo. Época de retiro, a gente fala, o mundo jaz no maligno, aí está todo mundo no sarapatel, que não sei o que lá, não sei o que lá. E os crentes estão onde? Socado no mato, em algum lugar, buscando a Deus, longe dessa raça. Eu acho que Jesus com os 12 estariam no meio da galera, particularmente. Eu acho. Assim, olhando, analisando o perfil de Jesus, ele era meio atrapalhado. Ele fazia, tipo assim, hoje eu, pastor Renato, olhando a graça, olhando Jesus, vendo, eu acho que os fariseus estariam nos retiros, buscando a Deus, né? Olhando para o alto, enquanto Jesus estaria buscando os publicanos, os fazendo dizer, nós não somos dignos de orar ao Deus eterno.
Claro. Jesus estava entrando em Jerusalém, né, e manda que eles calem, assim, eles calarem, eles pregam, clamaram. Uhum. De certa forma, mesmo as pessoas que talvez vejam Jesus de outra forma, mas estão aí, no caso desse cidadão aí, se crucificou, se colocou lá na parada gay, Uhum. ele fez um ato o qual talvez Deus assim até permitiu para que os cristãos dessem uma. Então, eu ia perguntar, por que a gente acha feio o gay se crucificar e a gente bate palmo para as encenações de Páscoa? A gente bate palmo. Só porque... não, é porque eles parecem mais com a gente, porque eles... Só que a gente olhou lá pro outro, percebe? Gente, eu não quero entrar no mérito, só estou dizendo assim, da nossa perspectiva, que a gente fala de amor, a gente é muito bom em falar, e o chamado do evangelho não é ser falador, porque para falar até papagaio fala. Vamos ensinar o João 3,16 papagaio, ele bota ele na frente da igreja ali, todo mundo passa, porque Deus é uma de tal maneira que entregou seu filho para todo aquele que nele crê, não merece. Então, exatamente. Exatamente. Vocês estão... Por que eu comecei a escola, hoje a aula aqui na nossa CBD, a escola bíblica, falando que quando eu digo uma coisa, eu estou dizendo uma coisa, eu não estou dizendo lá nem cá. Porque olha o que eu estou dizendo. Sobre a graça, sobre o amor. Eu estou falando que pode tudo? Eu estou falando que a gente concorda com todos os tipos de pecados, sei o que lá, não sei o que lá? Não. Eu também não quero ficar na torre de marfim da exegese. Os puritanos. Os que olham para o céu enquanto a fumaça sobe. Que esse negócio é interessante, né? Vocês sabem por que o cara olhou para o alto? Você sabe de onde vem esse nosso costume de olhar para o alto quando oramos? Porque quando o povo peregrinava, ou quando o povo oferecia os sacrifícios, eles entendiam que quando a fumaça subia, é que Deus estava propício a aceitar a oferta. Então, a fumaça subia, então eles olhavam para o alto e aproveitavam para fazer as suas preces. Então, Deus está propício. Então, a fumaça está subindo, a gente pode orar. Então, quando aquele fariseu lá e o publicano entraram no templo, um olhou para cima, por quê? Porque Deus está favorável a mim. O outro olhou para baixo e falou assim, eu não posso olhar para cima. Só uma explicação só. Sei lá porque eu expliquei isso também, mas tá bom, vamos continuar aqui. Mas deu para entender, né? E aí eu pergunto para você, quem pode olhar para cima hoje? Por que todo mundo? Tá propício o tempo hoje, irmã? Para quem? Legal. Nesse sentido, todos podemos olhar para cima. No sentido humano, ninguém pode olhar para cima. Nem aquela que se crucificou na passeata gay. Vou trazer para mim a resposta. Nem eu, pastor Renato. Não sou melhor do que ninguém. Mas tanto eu quanto ela podemos olhar para cima. Romanos 5:20 nós já lemos. 1 Coríntios 1:4. Outro já vai abrir, né? 2 Coríntios 6:1. Pastor, por que o senhor está passando texto por texto? Sabe por quê? Porque nós precisamos entender e saber o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu gosto muito de uma expressão da Renata. Renata está caminhando com a gente e ela sempre usa uma expressão sempre assim, né, Renata? Mas estava sempre escrito e eu não vi.
Tô brincando, Renato? Não é. Não, mas estava escrito isso aí? Tava, sempre teve. Faz alguns par de anos. É aquela expressão que a gente sempre usa, né? Nós precisamos tirar alguns óculos que nos colocaram. Quando a gente cresce, a religião é tipo assim, ó, pega esse óculos aí. Aí você põe e começa a olhar tudo a partir daquele óculos. A diferença. Uhum. E é legal esse incômodo. E eu acho que junto com o incômodo vem o medo. E se eu tirar e não enxergar mais nada, né? Aí você não tira. O desafio é esse. Não, tire. Tire o óculos. Não, eu vou tirar então. Vamos lá, tira. Aquela crise, né? Essa crise é sensacional. Por isso que eu adoro crise. Quando vem crente, para o pastor, estou em crise. Maravilha. Show de bola. Crise é sensacional. Crise é muito bom. Pastor, estou em crise de fé. Melhor ainda. Pastor, já não sei mais para onde eu vou. Show. É o que Pedro sentiu. Senhor, para onde iremos? É o sentimento. Nós não temos para onde ir. Olha para Jesus, filho. Sim. E aí, a gente acaba embarcando naquela corrente e acreditando que aquela corrente está ensinando o que é correto, achando que aquela corrente realmente está representando um bom conteúdo da vontade de Deus. E a gente às vezes tem preguiça ou de raciocinar, ou de pensar, ou até mesmo de ser crítico bastante para falar, peraí, realmente isso que ele está falando é coerente, tem fundamento? Porque esse negócio que você falou aí da literatura, eu estou cansado de ouvir isso. Eu já falei uma vez. Ele falou, peraí, vocês acham que isso aí lá no céu tem algum valor? Se isso aí lá no céu só serve para, como a gente vê lá, que rua é de ouro, mas de cristal, se você fosse não existe isso, se fosse ter isso lá no céu, seria para ser asfalto e não para ninguém brigar por causa disso, porque isso lá não tem valor nenhum. Pensou uns caras com rua de ouro lá no céu, hein? Eita, os caras iam destruir a rua para fazer templo. Exatamente. Porque, Manuel, voltando lá no começo, que é a base do nosso pensamento hoje. Porque que é partir daqui para lá. Pedrinha na coroa significa daqui para lá. Vocês conseguem entender isso? E por que nós estamos falando sobre a graça? Para começar a entender que é sempre de lá para cá. É sempre de lá para cá. E uma informação assim importante, que eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse tipo de conhecimento, que tudo isso que a gente está dizendo, que a gente está descobrindo juntos, não seja nunca para você bater no peito e olhar para ninguém e dizer assim, seu religioso, uma figa. Por favor. Você vai conhecer, se você se relaciona com pessoas da família que é de outras religiões, ou até mesmo cristãs, você vai começar a perceber um monte de coisa. Assim, eu vou ter que fazer campanha de oração. Você não precisa ir lá e falar assim, campanha de oração, tá maluco? Ame aquela pessoa. Sirva. Porque foi assim que Jesus fez. Todo conhecimento, ele é de Deus, quando?
proporciona paz, harmonia e crescimento. Aí agora é diferente, se a pessoa chega para você, puxa, eu estou pensando em começar uma campanha de 7 dias, aí é diferente. Aí você, campanha de 7 dias, irmão? Por que campanha de 7 dias? Explica para mim. Aí é a hora que você, né? Você levanta a bola para bater sem deixar cair. Tá dando, deu para entender? Ok? Uhum. É, porque senão você cai nos polos. Você cai nos 2 polos. Tem que ter. Nós, e nós temos um negócio em nós chamado nós queremos ser deuses, que é a tal da semente de Adão. Você sabe que Adão pecou porque a promessa foi assim, ó, você vai ser igual a Deus. Só que, tipo assim, quando na nossa esperteza a gente quer ser igual a Deus, a gente já foi burro, porque Adão e Eva já tinham sido feitos à semelhança de Deus. Ou não? Gênesis 1, 27 e 28. Aí o capítulo 2 demonstra como eles foram criados, né? Eles já eram. Ah, você vai ser igual a Deus. Se ele pensasse um pouquinho, eu já sou. Não, mas ele... E nós temos isso em nós ainda hoje, viu? Se antes nós éramos os deuses da Torre do Marfim, os religiosos, quando a gente conhece o Evangelho, nós caímos num grande risco de nos tornarmos os deuses da liberdade. Os sabichões da graça. Ah, agora eu sei da graça. Agora eu sei tudo de graça. Agora... Não. Calma aí. Nós estamos aqui no meio. Nem lá, nem cá. Equilíbrio. Vamos lá. Nós não somos guerrilheiros do Evangelho também. Nós estamos na graça. Nós vamos amar as pessoas. Eu tive uma experiência com uma parente minha. Tá gravando? Só parente. Ela veio contar para mim uma história muito interessante. Por que o pastor dela falou que ela não podia beber? Ela contou uma história, tipo assim, eu falei assim, o Isaac não acreditaria nessa história. Minha pessoa tem curso superior e já está, tipo assim, não é qualquer curso, é um curso bom. Eu falei assim, o Isaac não acredita nessa história, você acreditou? Eu pensei, né? Eu falei, agora eu vou chegar estourando, né? Aí eu pensei, quer saber? Ela está bem, ela acreditou na história. O dia que ela entrar em crise e falar assim, não faz sentido esse negócio, porque uma hora chega, gente. Uma hora chega. É o que o Cleito falou aqui. Hoje está chegando muito na idade universitária. Quem é universitário aqui, ou já passou pela universidade, sabe o que eu estou dizendo. Pega um professor, pega a aula teoria da evolução. Na minha faculdade de psicologia eu peguei sociologia, antropologia, não é? Aí pega os professores lá, chega a cabeça, o cérebro vira de ponta cabeça, assim, ó. Falei, peraí, nunca ouvi falar nada disso? O que esse cara está dizendo, né? Como eu contei domingo passado aqui, eu contei no domingo uma experiência que eu tive na faculdade, né? Isso vai virando. E uma hora vem a crise. Só que se a pessoa não está em crise, não sou eu que vou. Agora, é diferente, ela vem no culto. Eu estou ensinando. Aí a mensagem traz a crise, aí é bom. Porque aí não sou eu provocando, né? É a mensagem do Espírito falando, é o que está acontecendo na nossa comunidade. A mensagem, né? É igual uma vez aqui na igreja, um jovem procurou, você está falando para o meu sogro lá no púlpito. Eu falei, eu estou falando para o seu sogro? Tem 100 pessoas sentadas e eu estou falando para o seu sogro? É muita prepotência, hein? Esse cara deve ser aquele cara que sobe no Cristo Redentor e olha assim, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou vendo como fica o Rio de Janeiro sem eu. É esse tipo de gente.
Entendeu? Estou pregando, está pregando lá para mim. Ah lá, está falando para mim. Falando para você, cabeça oca, tá louco? Então é diferente. Exatamente, foi o que eu falei assim, tá servindo? Então você tem dois caminhos, pega a carapuça e coloca, ou você continua bravo com quem está falando. Você sempre tem dois caminhos. E ainda sai falando mal. Então é sempre assim, então é diferente, né? São perspectivas diferentes. Deu para entender? Só um parênteses aí. Sempre, sempre, sempre. É por isso que nós temos esse espaço aqui para conversar. Pode ver, vocês estão falando. Se surgir dúvida, levanta a mão, pastor. Não estou entendendo. Ô, pastor, mas peraí. Não estou entendendo. E nós vamos explicar. Nós vamos conversar. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Quem abriu 2 Coríntios 2, 6, 1? Alguém abriu aí? Deixou aberto aí? Ah, não, 1, 4 não leu ainda, né? Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. É nos dada por quem? Paulo reconhece isso na vida dos coríntios, ok? 2 Coríntios 6, 1. Não acolham. Que tradução que é essa aí? Não acolham a graça de Deus de forma inútil. Pode passar o slide aí. Segunda Coríntios 9:14. Ponto final. A graça, ela habita em nós e toma conta do nosso coração. Olha que interessante. Jesus ensina isso quando ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o quê? Será bom. Se os seus olhos forem maus, quão densas trevas? Porque ele está ensinando que os olhos é a janela da alma. Quando nós somos habitados pela graça, nós conseguimos vê-la em tudo e em todos. Com quem que eu conversava? Eu já nem lembro mais com quem eu converso mais, essas coisas. Ele falou assim: pastor, eu chamei uns caras católicos para ir numa reunião na minha casa, alguma coisa assim. Ele falou assim: você acha que eu fiz certo ou fiz errado? Eu falei: fez certo. Aí, provavelmente ele pensa assim: para pregar para os caras, né? Aí eu falei: não, você fez certo, porque são irmãos. Os católicos são irmãos? Deu para entender? Claro que são. Claro que são. Por quê? Só porque eles têm a idolatria? Eu sou capaz de ouvir que a pessoa diz assim: a minha Bíblia é a melhor. Por quê? Porque tem cantor cristão na minha Bíblia. Aí eu xingo os caras que estão lá na passeata para Maria. Idólatra.
minha gente, meu Brasil, meu brasileiro, nós estamos longe demais, nós precisamos caminhar. Olhar com olhar de graça não é dizer que todo mundo vai para o céu. É porque a gente ainda é ensinado a pensar salvo, não salvo, coisa de fariseu, gente. Essa perspectiva de vida cristã, quem é, quem não é nossa, não é de Cristo, não é da igreja. Mas é claro, Renata, é claro, esse é o convite de Jesus, meu Deus do céu. Quando eu digo os católicos são meus irmãos, o que eu estou dizendo? Que eles vão para o céu comigo? Vamos voltar ao começo da aula, quando eu digo uma coisa, eu não estou polarizando, mas estou tentando ter o olhar de Jesus. Está conseguindo perceber o caminho que nós estamos trilhando? Você está conseguindo entender? Não é uma caminhada fácil não, gente. Quando eu digo os católicos são nossos irmãos, eu estou fazendo do meu olho a janela da minha alma. Porque se eu digo que a graça habita em mim, eu consigo ver a beleza de Deus em todo e qualquer ser humano. E a Bíblia diz lá em Efésios que Ele é pai de quem? Nós aprendemos Efésios aqui, semestre passado. A Bíblia diz que Deus é pai de quem? Ou existe alguém no mundo que Deus não fez? Não, mas sabe como nós aprendemos? Que só pode ser chamado de filho quem aceita Jesus. Quem não aceita Jesus é só criatura. Estou errado? Aprendeu ou não aprendeu? Sabe por que nós somos ensinados assim? Sabe por quê? Porque nós sempre partimos daqui para lá. Nós nunca fomos ensinados a partir de lá para cá. É por isso que a gente sai dizendo. A pergunta que eu mais respondo nos meus atendimentos: pastor, quem vai para o céu? Eu falo: filho, eu não sou São Pedro. Fazendo uma alusão àquela brincadeira, né? São Pedro é o porteiro do céu. Também que não tem nada a ver isso, não está escrito isso, é só uma brincadeira, claro. Então, não pode perder a piada, né? Então, eu não sou porteiro. Eu sou pastor. Pastor, os gays vão para o céu? Não sei. Como eu não sei. Eu diria mais. A certeza que eu tenho de ir para o céu, que se você não tem certeza também, alguma coisa está errada. Deveria me consumir por um desejo de que todos fossem. Então percebe como lá muda aqui? Estão entendendo a coerência ou não? Como a eternidade muda a minha vida agora. Então, o fato de eu saber que eu vou estar na eternidade me consome de um desejo de que todos estejam comigo, Marli, não é? Como eu quero que todo mundo, ver todo mundo. Cunhado é uma raça. Grandes lições, amar cunhado e sogra. Eu acho que eu não tenho brincadeira, é só piada. Sim.
e olhar para eles. E como você olha a circunstância. Deu para entender o porquê que Paulo fala isso? Tipo assim, a graça habita em vocês, e essa graça que habita em vocês tem que mudar a vida de vocês e o olhar da vida de vocês. Percebe como é importante estudar as Escrituras? Porque quando você for dizer isso, e você for tentar viver isso, a primeira coisa que você vai ser questionado: oxê, agora tá, como eu falei na aula passada, tá liberal? Você é ecumênico? Não, ninguém é ecumênico. Ninguém está falando de ecumenismo, não. Você viu eu falando de ecumenismo? A mensagem não está negociada. O que está em jogo é a nossa fraternidade humanitária. É o ser humano. Só é ser humano quem entende o conceito de ser humanidade. A graça nos traz esse conceito. Então eu já não olho mais com a perspectiva de salvo ou não salvo. Lembra da história do joio e do trigo? Eu falei quando? Domingo passado? Não. Quem estava aqui domingo retrasado? Que ouviu falar da história do joio e do trigo? Só para a gente sintonizar o resto do pessoal que está aqui, ó. Quando você foi ensinado na igreja, parábola do joio e do trigo, como é que você foi ensinado? O joio é os que parecem crente. O trigo são os crentes, normalmente a gente, né? Aí a pregação quase toda é feita em cima do que o trigo, do que é o joio e do que é o trigo. Estou errado? Aí tal, porque o joio vem na igreja, o joio dá dízimo, o joio que não sei o que lá, o joio, na hora de mostrar que é trigo, é joio. Joio. Então, aí a mensagem do culto é: eu não sou joio, eu sou trigo. E outra, nós saímos olhando na igreja para ver quem são os joios no nosso meio. Joio não vem no culto, joio, está em pecado, joio, trigo. Deus me ajude a ser trigo. Aí eu penso com você, é isso que Jesus está ensinando naquele texto? Não. Porque se você for ler o texto até o final, você vai ver que no final, o texto diz assim, ó, vamos arrancar o joio e deixar só o trigo? Deus fala assim, não, ninguém é apto a arrancar nada. No tempo certo, as pessoas certas vão fazer separação do joio e do trigo. O que Jesus está dizendo? Está ensinando uma lição para aqueles seguidores dele que estavam sempre foram influenciados pelos fariseus. Os fariseus é uma tribo ou uma organização, uma escola de interpretação da lei. Existiam vários, fariseus, saduceus, herodianos, jebuseus. Então dizia assim, a mais conceitual, a mais ortodoxa, a mais batista eram os fariseus. Toquei na ferida agora. Eles eram os mais conservadores, os mais assim, Bíblia é os fariseus. Quem sabe de Bíblia é os fariseus. Esses caras estudam, esses caras são. E esses caras influenciavam o pensamento. Tanto que a preocupação do pessoal era, será que eu sou ou será que eu não sou? E eles viviam apontando para as pessoas, ó, não guardou o sábado, hein? Está caminhando com sacola no sábado, hein? Caminhar com sacola no sábado, segundo o artigo 2 da lei 44, pecado. Não vai para o céu. Então a lógica se fazia sempre assim, o que fazia, o que não fazia, quem vai e quem não vai. Lembra do começo da aula? O que eu faço, o que eu deixo de fazer para agradar a Deus? Nada. É de lá para cá. E esse de lá para cá muda quem eu sou. Está dando para entender isso, gente? Isso é maravilhoso, isso é sensacional, isso é fantástico. Plim. É fantástico. Não é fantástico? Vocês estão conseguindo entender isso?
conheçam. E tem coerência com o que Jesus ensinou? O que vocês acham? Isso tem coerência com o que Jesus ensinou? Quero participação de vocês. Isso que nós lemos aqui que Paulo está falando, tem coerência com o que Jesus viveu lá? Porque todas as cartas têm que ser interpretadas à luz do Evangelho, porque senão a gente sai fazendo uma bagunça lascada. Se a gente interpreta a carta isolada, daqui a pouco nós vamos ter que rapar a cabeça das mulheres e botar véu. Né? Daqui a pouco, se a gente interpretar as cartas isoladas, a mulher não vai poder votar em assembleia. Nós temos que interpretar as cartas à luz do Evangelho. Tudo isso que nós falamos, o que tem a ver com Jesus? Com quem que Jesus se assentou? Isso. E você percebe para quem que é esse livro que nós estamos estudando? Que nós, lá na primeira aula, é para os que entenderam que, velho, como diz, né? Velho, eu não sou nada. Até tudo isso que eu vivi, quando eu li esse livro há 5 anos atrás, eu li, eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu sempre entendi e ensinei, até muito tempo como pastor. Muito tempo não, que eu não tenho muito tempo de vida, mas algum tempo. Daqui para lá, eu sempre ensinei, obedece, faz, vai para o inferno, hein? Tem medo do inferno, não? Hã? Então, o pessoal comenta isso hoje, não consigo te ver assim, mas eu era bastante, não era pouco não. Eu babava procurando um pecador na igreja, babava. Pecou, desgraçada, pecou. Babava. Disciplina. É. É.
Exatamente. Quem é ele para falar da graça, né? Era mandá-lo para lá. É difícil. Sim, exatamente. Exatamente. Sim, sim. E, e sabe qual que é o grande lance? É, exatamente. E é isso que as pessoas, nós precisamos entender como igreja, gente. Ó, vamos prestar aqui, ó, atenção, ó, presta atenção. O que nós precisamos entender como igreja? Nós não moldamos ninguém. O pessoal acha que a disciplina vai moldar a pessoa. É por isso que as igrejas gostam de disciplina. Eles acham que a disciplina te põe no banco, faz confessar pecado, e acham base bíblica para tudo isso, né? Não muda ninguém. O que muda é o estar junto, é o abraçar, é o caminhar. E eu ouvi uma frase do Neil Barreto, ele fala uma coisa muito interessante. Nós vamos sempre ser taxados de acobertadores de pecado. Chamem do que quiser. Chamem do que quiser. Mas eu entendo que a pessoa, ela vai, peca, volta, peca, volta. Se ela peca, volta e não vai mais. Se ela não é, ela peca, volta, peca, volta, peca, volta, peca, volta. Um dia peca, não volta mais. É simples assim. Só que não cabe a gente fazer assim com o joio ou com o trigo, ou dizer, tá com cara de joio. Nós não temos essa aptidão. Esse é o grande tchan. Sim, porque você sente, né? Essa pregação é superficial. É a pergunta que eu faço. Exato. Exatamente. Por isso que se os nossos olhos forem bons, nós estamos aqui nesse texto, nós estamos aqui, a graça está em nós, como Paulo está dizendo ali, a graça está dentro de vocês, as nossas atitudes precisam ser diferentes. Nós sempre estamos com as pedras nas mãos. E quando ele pergunta, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, nós sempre atiramos primeiro. E é maior, que seja já para matar logo, porque a gente já liquida o problema, aí já não enche mais nossa paciência. Você? A palavra de Deus, ela molda, ela cuida, ela transforma, somente. Então, tem vários casos aí, mas infelizmente nós não conseguimos mudar ninguém. Não muda. Por quê, François? Essa ótica é sempre de lá para cá, gente. Nós temos que entender, é do alto para baixo. Não é de baixo para cima, nunca. Nunca foi. Nunca vai ser, nunca será. Não é e nunca será, melhor dizendo. Naquela conversa com Jesus e Nicodemos, dá para entender isso. Nicodemos achava que a mudança era se eu tenho que nascer de novo, eu tenho que entrar. Não, Nicodemos, não é nessa ótica que você vai entrar no ventre da sua mãe e vai se tornar, vai nascer de novo. É uma mudança que vem do alto
Exatamente. É, exatamente. É, de Deus. E é uma pergunta que fizeram uma vez. Eu não sei se foi no meu concílio. Falaram assim: você batiza um fumante? Eu falei: claro que eu batizo. Claro que eu batizo. Se ele reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, você batiza? Batizo. Mas por que você batiza? É porque ele confessou a Cristo. A Bíblia fala, não fala de parar de fumar ou não. Ele não fala para deixar de ser pecador ou não. É reconhecer a Cristo e focar em Cristo. Ou tô errado, minha Bíblia tá. Tô lendo errado. Já batizei mentiroso, já batizei mau caráter, já batizei cobiçador. O Fabiano um dia foi na igreja. Tá gravando, né? Só foi numa igreja qualquer. E era dia de batismo. E o pastor disse assim: essas pessoas que estão se batizando assumem um compromisso de não mais pecar. A Fabiana falou que ficou com o olho desse tamanho assim. Eu falei: rapaz, nós podíamos trazer dessa água pra cá, né, bicho? Vamos trazer dessa água pra cá, por quê? E as pessoas têm isso na cabeça, viu, gente? Não é só lá, não. Pastor, mas se eu batizar e pecar, pastor, se eu batizar, eu ainda não... Que imagem nós estamos passando, gente? É. Então, é isso que o Evangelho, é isso que o Evangelho combate. O Evangelho não combate o pecador. O Evangelho ele não é contra o pecador. O Evangelho ele combate o pecado e abraça o pecador. O Evangelho é para pessoas. O Evangelho é para gente. O Evangelho não é para anjo. E nem projeto de anjo. Eu fui uma vez numa celebração do povo lá na congregação cristã do Brasil, lá em Osasco, batizaram-se na noite umas 200 pessoas. Umas 700 homens e 200 foram batizados. E o que eu faço isso sobre isso? Sobre? Sobre o batismo de modo geral, você acha que seria normal também? Batizar um monte de gente? Não, claro. Ué, a Bíblia diz que os caras batizaram 5 mil num dia só. 200 é pouco. Fala assim, do ponto de vista dos povos. Porque lá não há essa Não, aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Clássico é clássico e vice-versa. Porque lá o próprio dirigente vai perguntando quem quer Tem, se batizar. tem todo um contexto. Eu não estou dizendo, é isso que é importante, eu não estou dizendo que não precisa ensino, que não precisa discipulado, que não precisa trazer a pessoa uma consciência de quem ela é, de quem é Cristo, da comunidade local. O pessoal sabe, o pessoal está caminhando com a gente para o batismo. Poxa, a gente fala sobre o Evangelho, fala sobre Jesus. Vamos conversar sobre a nossa igreja, a nossa denominação. Sim, mas se você questionar um desses batizandos lá, por que você está sendo batizado? Ele fala, porque eu acredito na palavra de Deus. Seria inquestionável questionar ele. Não é? Está entendendo? Não entendi. Não entendi. Por exemplo, se eu sou um daqueles que estavam se batizando, e o pastor que chega lá, nesse momento, está do meu lado, você batizando e tal. Aí você fala, você, por que você está se batizando aqui? Aí eu falo, não, porque eu estou igual o Felipe e o Eurico lá. Sim, Creio e tal. Então sim. seria inquestionável
Sim, nesse ponto sim. Nesse ponto sim. Porque o ensino é fundamental. Porém, Ah, sim. Não, sabe por quê? Exatamente. Como que eu vejo o batismo e como que eu ensino o batismo? É uma ação comunitária. Não tem nada de espiritual no batismo. Com todo respeito, se você pensa. Porque a água não é benta, o batistério não é bento, o pastor não é o bento, o papa. Então, nada. Só que ele vai fazer parte de uma comunidade. Né? Ele vai fazer parte de uma comunidade, coisa que não existia na época de Felipe. As igrejas eram, tipo assim, não tinha uma comunidade organizada, era tudo por baixo dos panos, então a galera se organizava. Era pecar. Eu quero regularizar aqui a igreja de Filipos, certo? Vai morrer todo mundo. Então, aí hoje existe a instituição organizada. É por isso que eu sou isso que eu não gosto nos desigrejados. Os caras ficam querendo, não, porque lá na igreja, na época da Bíblia não tinha denominação. Mas também não tinha calça jeans. Não tinha celular, não tinha smartphone, tinha um monte de coisa. Você tem que entender as realidades. Eu estou te entendendo agora na sua pergunta. Hoje nós temos o quê? Uma organização. Nós temos uma organização, nós se organizamos como comunidade. E para você fazer parte dessa comunidade local, você precisa saber como se portar, como essa comunidade pensa. Por quê? Porque é uma comunidade organizada. Também era organizado. Quando eu mando a carta de igreja a Filipos, provavelmente existia uma igreja que se reunia em Filipos. Carta aos Filipenses. Gálatas, a igreja na Galácia. Aprendemos agora à noite. Então o lance do batismo eu vejo mais por esse lado. Agora a pessoa chega, pastor, não, quero só me batizar, não quero aprender nada, não. Então você não precisa de batismo, irmão. Não, por que não? Eu já aceitei Jesus, então você não precisa nem de batismo. Se você já aceitou Jesus, beleza. Porque o batismo é um ato comunitário. Você não precisa se batizar. Exatamente. Entendeu? Não, eu estou batizando aqui só por batizar. Então você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu nada. Pessoal, só quero descer as águas aí só para depois eu vou embora. Não tem como. É um ato comunitário. Simbolizando o que já aconteceu interiormente. Então nós, dessa comunidade de fé, temos esse procedimento. Um ato público do que você já fez e a nossa comunidade se organiza assim. Mas eu não entendo assim. Então, beleza. Então, para que você precisa do nosso batismo? É a congregação. Então. Bastante. Tanto que no meio da teologia protestante reformada, tanto Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, os mais radicais, e o Congregação Cristã, não são vistos como igrejas cristãs, mas sim como seitas. Por quê? Então, não, por favor. Pastor, mas você acabou de dizer que todo mundo é irmão. Você acabou de dizer que todo mundo é irmão, pastor. Calma lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que eu falei âmbito teológico. Isso Então, mas isso eu não estou dizendo que nós temos que olhar para eles como facciosos, ok? Tanto que eu citei âmbito teológico. Deu para entender a diferença? Deu para entender? Então, mas isso não me impede de olhar para eles. Poxa, é um ser humano, é um irmão de outra fé, sem problema algum. Tanto que você foi lá, eu acho que é isso mesmo. Eu já fiz o casamento da minha prima. Ele é adventista e ela é Seixonoye. Primo, você faz o casamento? Claro, deixa comigo. Só que eu vou pregar? Você que prega. Então demorou. Fiz o casamento lá, abençoei eles lá. Graça comum. É a graça. E vivem super bem. Eu só não sei como, né?
Ela ministra o jurê, ele não come no sábado, deve ser um rolo lascado, né, mãe? Amém, tão bem, tem um filho lindo, tão bem. E eu preguei o quê? Jesus. Cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele é um nó, ela é o outro, quem quer o nó aqui um dos dois? Jesus. Se gostaram ou não gostaram, mas me chamaram, então deixa comigo. Eu não negocio a mensagem. Deu para entender a diferença? Mas eu olho pessoas e participei da festa com todos eles. Tal, uma delícia. Comi pra caramba. Porque um pastor come por 4 padres, vocês sabem, né? Um dia eu fui na casa da irmã, pastor, come. Eu falei, por quê? Ele falou assim, um pastor tem que comer por 4 padres. Eu falei, meu Deus. Por isso que os pastores estão todos cheinhos e os padres magrinhos. Mas é isso aí. Gente, nós vamos parar por aqui hoje. Já deu a nossa hora, muito bom papo. Dúvidas? Alguma coisa que ficou assim, não entendi direito isso aí. Principalmente agora nesse final, que eu pareci contraditório com o que eu havia dito. Deu para entender que eu não fui contraditório? Que eu citei um âmbito teológico? Deu para entender? Considerações finais? Amém? Vamos almoçar então, né? Vamos orar. Justino, você pode orar para a gente, meu irmão?